O título desta crônica de hoje chama-se Congresso Eucarístico Nacional. A Igreja Católica costuma fazer congressos nacionais com uma diferença cronológica muito grande uma da outra. E o Congresso Eucarístico Nacional, ele realizou-se em Recife em 1939. Foi a época, aliás, o ano que estourou no mundo a Segunda Guerra Mundial contra a ideologia nazifascista. A Igreja Católica, nessa época, tinha ligações importantíssimas com o mundo europeu, não só com o mundo europeu, mas com todo o universo. E gozava de um prestígio extraordinário. É nessa época em que, em Recife, capital do estado de Pernambuco, realizou-se o Congresso Eucarístico Nacional. Primeiro Congresso Eucarístico Nacional em Pernambuco, ano 1939. Recordo-me de muitos fatos desse congresso, mas pelas informações de meus tios e de meu avô. Residia eu nessa época com a tenra idade de 2 anos na cidade do Recife. No coração do Recife, morava eu na Rua da Imperatriz, 21, segundo andar. Esse congresso abalou a nação brasileira. Abalou também a fé cristã, não somente em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Foi construído para esse congresso a célebre e ainda hoje grande praça denominada 13 de Maio, construída na época pelo prefeito Novaes Filho. E ali foi o centro de gravitação de todas as solenidades desse congresso. O mundo católico centralizou-se no Recife. O congresso teve vários aspectos em que a religião católica se impunha para comemorar esse grande feito da nossa religião. Digo nossa porque ela era, na época, quase que majoritária na comunidade social brasileira. O Brasil, naquela época, tinha uma formação cristã muito grande. Os colégios, a educação, eram quase todos de origens de padres e freiras. Era uma educação voltada para o cristianismo e a cidade ficou completamente abalada, alegre, vivendo essa comemoração tão gloriosa na formação católica do povo pernambucano. Recife, a decantada Veneza brasileira, foi palco
destas comemorações. Veio representando o Papa, que na época era o Papa Pio XII, o cardeal Dom Leme, cardeal muito conhecido nas rodas internacionais. Teve um papel impressionante com seus discursos, com suas pregações. O Congresso foi muito badalado, como se diz na gíria. Procissões, reuniões, conferências e atos litúrgicos, como as missas que foram realizadas no Parque 13 de Maio. Era arcebispo de Olinda e Recife, o famoso Dom Miguel de Lima Valverde, que foi, aliás, o arcebispo que fez a minha questão religiosa, que foi a pregação da solenidade, que é muito peculiar a nós católicos, que foi a realização do crisma. Eu fui crismado por esse bispo do Congresso Eucarístico Nacional. O Congresso teve reuniões internas, externas, grandes concentrações. Entre elas, falavam muito na procissão fluvial nas águas do Capibaribe. Foi também as procissões terrestres. O inário que culminou com o hino do Congresso Eucarístico Nacional, tão cantado naquela época, que chegaram até a analisar, afirmando que o povo recifense, ele estaria mais apto a decorar, a cantar aquele hino do que mesmo o próprio hino nacional brasileiro. Eu ainda me recordo do pessoal que após o Congresso, muito, ainda sabiam de cor o hino do Congresso Eucarístico Nacional. Aos clarins do Congresso Sagrado, Pernambuco se ergueu varonil, e o Recife se fez lado a lado, catedral aonde rege o Brasil. Eis a suis, Orião, Leão do Norte, ruge ao mar o teu grito de fé. Creio em ti, hóstia santa, até a morte. Quem não crer, brasileiro não é. Tudo isso o povo cantava, não unicamente para ouvir o som da sua voz, mas para transmitir um pensamento que estava incomensuravelmente vivido no coração do povo recifense. O Congresso teve várias comemorações e abalou o Recife. O Papa, repito eu, foi representado aqui. E o Recife se fez uma cidade em que o mundo católico se voltou para ela. As crianças, a juventude, o povo de todas as classes sociais, reverenciando a Eucaristia da nossa Igreja Católica. Nos tempos atuais, nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, agora nessa sexta-feira, dia 11
de novembro desse ano atual que está sendo publicada esta crônica, vai se realizar o segundo Congresso Eucarístico Nacional. Após mais de 80 anos, mas sempre com o mesmo entusiasmo, com a mesma fé desse povo. Só que o meio urbano é diferente. Em 1939, o palco dessas realizações foi o 13 de maio, o Parque 13 de Maio. E agora vai ser lá num lugar não preparado para o Congresso, mas preparado para shows. E isso dá continuidade a que outros congressos estão sucedendo o de 1939. Sendo que o Papa vai ser representado, o Papa Francisco, vai representado por um cardeal português, para celebrar a abertura do Congresso, que será uma espécie de arena ali em Salgadinho, num dos bairros da decantada cidade de Olinda. O motivo são os mesmos. As mensagens são as mesmas, porque a Igreja Católica é universal. Universal no tempo e no espaço. E mais universal ainda no coração de seus fiéis. Mas as coisas mudaram. A programação quase que não foi tão divulgada como em 1939. Mas a condição psíquico-social religiosa é a mesma. Apenas a modernidade, após 80 anos, transforma o ser humano um pouquinho diferente. Mas a alma desse povo continua a mesma. É a alma do povo católico brasileiro. Agora, novamente em Recife, decantando tudo aquilo que a Igreja apregoa. E por que não dizer toda aquela verdade que a Igreja vem apregoando? Então, o Congresso Eucarístico Nacional, que vai comemorar mais um ano uma das grandes manifestações da Igreja Católica, que é o mistério da Eucaristia. E os católicos estão voltando a se concentrarem. Não a concentração humana de seus corpos diante das paisagísticas, urbanísticas do Recife, mas a mesma concentração de 1939. A concentração espiritual, a concentração que iniciou-se aqui no nosso Brasil, no nosso Nordeste, com a primeira missa celebrada pelo capelão-mor da esquadra de Cabral, Frei Henrique Soares de Coimbra. E dali partiu e fica plantado ainda essas raízes do nosso povo. E o hino do Congresso Eucarístico Nacional, que esse
Eu nem sei se fizeram algum, mas ainda muitos dos fervorosos católicos da época ainda se lembram dessa exaltação tão cantada pelo nosso povo, que é aos clarins do Congresso Sagrado, Pernambuco se ergueu varonil e o Recife se fez lado a lado, catedral onde reza o Brasil. Continua assim, rezando, orando, meditando e acreditando, não só acreditando, mas na verdade religiosa da nossa religião católica, apostólica e romana. Estou fazendo essas comparações de uma época com outra, mas que o espírito do Congresso é um só, é levar para as almas daqueles que ainda têm em suas mentes, em seus corações, o crédito de que a palavra de Deus ela nunca faltará na alma do povo brasileiro. Muito obrigado.